Nesse vídeo eu vou te ensinar na prática como eu edito meus vídeos virais que pegam até 7 milhões de views e fazem eu ganhar muitos campeonatos de corte por aí. E 2, como eu edito vídeos para clientes que me pagam até 5 mil reais por mês, todos os meses, para eu editar vídeos para eles. Fica até o final do vídeo que se você entender essas duas formas de editar vídeos, e você vai entender se você ficar até o final, eu tenho certeza que você vai ganhar muito dinheiro no mercado de edição em 2026. Então vamos lá, sem muito mais enrolação. Vocês já entenderam que existem dois tipos de edição. Por que eu gosto de separar de dois? Porque você consegue ter resultado com os dois, mas eles são modelos distintos. Por exemplo, o modelo para campeonato de corte, que eu já ensinei em outros vídeos, vocês podem procurar também, que são esses formatos aqui, que você entra em um campeonato de corte, seja de um influenciador, seja de uma marca. Aqui nessa plataforma que eu participo tem até de faculdade, ou seja, uma faculdade quer viralizar na internet hoje, quem não quer, né? Então as pessoas elas colocam aqui os cortes, né, querem os campeonatos, e aí você pode participar de um campeonato, seja de um podcast, e você pode ganhar e viralizar vídeos. Só que as pessoas elas têm uma crença muito enraizada que para você ganhar dinheiro, como por exemplo eu ganho, como outras pessoas ganham, você precisa editar um vídeo totalmente profissional com sound effects, e cara, na verdade não. Os vídeos para campeonatos de corte são principalmente, e anotem essa frase que eu vou falar agora, principalmente voltados à análise do conteúdo, principalmente o conteúdo que está no corte. Por quê? Porque as pessoas, você vai principalmente o que você busca em um corte, o objetivo de um corte é principalmente viralização. E para você viralizar, normalmente você tem que entrar em algum assunto polêmico. Como por exemplo, eu coloquei dois exemplos aqui, que aqui não é tão polêmico quanto esse daqui, que o Rubão, no caso que foi no podcast dos irmãos, revelou quantos brasileiros recebem Bolsa Família. Isso é algo que gerou uma discussão nos comentários. E esse aqui foi algo mais engraçado, algo mais disruptivo com o Thiago Sinté, né, que é o influenciador, brincando ali com os passageiros. Ou seja, você tem dois estilos, só que o mesmo estilo de edição. E eu vou dar um exemplo aqui na prática também. Ou seja, só recapitulando, os vídeos de campeonato de corte, eles têm uma edição simples, ou seja, você não precisa gastar tempo no pós na edição, você precisa gastar tempo principalmente no pré-edição, digamos assim, que a edição é para basicamente você colocar uma legenda e uma foto. A edição é principalmente focada na escolha do conteúdo, ou seja, você não vai passar muito tempo na edição, você vai passar tempo escolhendo, e eu já vou te mostrar na prática como você pode escolher. Você precisa de um início que prende atenção, isso em todo corte, independente se for de prestação de serviços, independente se for de campeonato de corte, você precisa ter esse início que prende atenção, e focado em gerar principalmente compartilhamentos. Isso é muito importante, porque como você consegue compartilhamentos, ou sendo disruptivo, como foi esse caso do corte do Thiago Sinté, ou sendo polêmico, como foi esse caso do corte do Lula. Aí vamos lá, como você faz para achar um corte bom? E eu vou dar um exemplo do Julian Lemos, que ele é um ex-deputado que andou muito com o Bolsonaro, e o que você pode fazer é, tem uma extensão no YouTube que o nome é Six Subtitles. Aqui eu vou até botar para vocês, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Six Subtitles. O que essa legenda faz? Ela simplesmente vai puxar para você todo o vídeo, né, vai transcrever. E como eu sei que ele vai falar muito do Bolsonaro, e eu sei que o Bolsonaro é um tema polêmico, porque muita gente gosta, muita gente não gosta, e muita gente defende, muita gente ataca, eu vou pesquisar aqui simplesmente a palavra Bolsonaro, e vai aparecer muitos cortes bons que eu posso simplesmente clicar em um, e ele vai me direcionar ao momento exato do vídeo. E para vocês conseguirem, né, essa extensão, vocês vêm aqui, né, no Chrome de vocês, vão em extensões, visite a web story do Chrome, vocês vão digitar aqui Six Subtitles e vai aparecer para cá. Eu não vou configurar ela porque eu já tenho ela aqui, como vocês podem ver. Ou seja, aqui ó, Six Subtitles. Ou seja, eu tenho ela e ela já aparece no meu YouTube aqui, e vocês podem simplesmente pegar o corte de vocês e simplesmente depois só fazer o corte e jogar no CapCut. Ou seja, essa é uma das formas. A segunda forma, eu já falei, eu tenho até uma aba aberta do ChatGPT, é o próprio Glasp. Foi o que eu acabei de falar no outro vídeo também, que é uma ferramenta de transcrição que pode te auxiliar a escolher os cortes. Para você não passar 2, 3, 4 horas às vezes em um podcast escolhendo os cortes, você pode simplesmente pegar um aplicativo como esse, que é o Glasp, você pode add to Chrome, ele é free até um certo momento também, se eu não me engano 10 interações, aí depois você paga um valor, se eu não me engano ele tá R$39,90 por mês, vale a pena, tá rapaziada, eu uso ele, cara, pode ficar tranquilo que ele vale a pena. E aí você vem aqui, você vai add to Chrome também, e aí vai aparecer essa extensão aqui, ó, essa extensão
atenção que se você clicar na bolinha, ela vai para uma aba do ChatGPT, que eu estou até aberto com uma aqui, de um outro podcast, do Podcast Três Irmãos, que ele vai transcrever o vídeo para você, vai dividir ele em tópicos, e se você, por exemplo, pedir minutagens dos Shorts, TikTok e Instagram, ele vai simplesmente te dar a minutagem, te dar o título, te dar o tema, ou seja, isso vai te auxiliar muito. Não vai fazer todo o seu trabalho, tá, rapaziada? Isso é muito importante dizer também, porque não adianta você só pegar os cortes da IA e dizer, ah não, agora tá tudo tranquilo e tal. Você tem que analisar, porque senão não faz sentido. Você só vai ser um robô e que qualquer pessoa pode fazer esse serviço. Ou seja, para você realmente ter resultado com isso, você precisa analisar e não se submeter só ao resultado da IA. Você vai analisar e depois que você analisar, vai testar, obviamente, postando na sua conta, e depois disso você consegue ter esse feedback real do que está acontecendo no seu perfil. Ou seja, para isso, vamos supor que você fez todo esse processo e você já escolheu um corte. Você vai chegar aqui no CapCut, né? Obviamente, eu escolhi um corte onde o Julian Lemos ele falava do Nicolas Ferreira, e aí vocês não vão estar ouvindo, porque o Loom ele não grava diretamente, mas vocês vão estar vendo aqui, ó, que ele fala diretamente do Nicolas, ó. Hoje é a liderança da direita, e o que eu vou fazer, ó. Ele movimenta muito bem. Aí o que eu faço? Eu vou aqui e vou cortando. Ou seja, o principal conceito aqui, rapaziada, é principalmente o corte em si, ó. Ele hoje é a liderança, ó. Ele movimenta, ó. Vou pegar bem aqui esse corte do, ó, o Nicolas, ó. Ele fala que ele se movimenta, e todas as partes que tem, no caso, esse silêncio, eu vou cortar também. Porque a pessoa não vai estar não vai estar falando nada, e ele vai ficar o mais, digamos assim, como eu falo, o mais dinâmico possível. E aí a gente vai aqui, vou cortar essa parte aqui também. E aí você pode gerar a legenda depois, porque a legenda aqui ela vai ficar um pouco desorganizada. Então eu vou gerar ela depois. E a imagem eu peguei, ó. Ó, aqui um vídeo basicamente de 17 segundos, um vídeo rápido, um vídeo dinâmico falando uma polêmica. Isso, cara, os concursos de corte, se você entender só isso aqui, só esses últimos 30 segundos que eu falei, vai ser simplesmente, você vai simplesmente ganhar muitos concursos de corte por aí e conseguir ganhar muito dinheiro. Porque o que as pessoas querem ver nesses cortes é polêmica, e muitas vezes elas só querem comentar nos comentários. Ou seja, ó, é só esse início, ó. Se você até quiser, eu poderia até trocar essa parte do que o Nicolas ele se movimenta muito bem para o começo do ele é o líder da direita hoje em dia. Eu acho que até ficaria melhor esse corte, ou seja, passar esse corte para cá. Mas é basicamente isso. E eu peguei uma imagem dele e do Bolsonaro juntos para que a pessoa quando vê o vídeo, ela já consegue ter uma ideia do que se trata o vídeo. E aí ela pode concordar ou não. Basicamente, rapaziada, esse é o conceito dos campeonatos de corte. Não tem muito mistério. Eu já falei para vocês, ah, Lucas, mas é porque eu tenho que ter uma edição profissional. Não, para concurso de corte você tem que, cara, saber o que o público vai comentar, compartilhar, gerar polêmica, etc. Então esse é o principal objetivo dos campeonatos de corte hoje em dia. E a gente vai agora para a nossa segunda forma, que é, deixa eu colocar minha câmera para cá, que é a prestação de serviços, que aí a gente já está falando de um outro caminho, que é uma edição um pouco mais rebuscada, focada principalmente em retenção. Ou seja, eu peguei dois exemplos aqui que vocês vão ver que a capa deles ele está em um elemento visual que eu coloquei no vídeo. Eu peguei, por exemplo, aqui o DP Podcast, que foi um canal que eu já trabalhei por muito tempo. Em 2023, se eu não me engano, 2023, 2024, eu fechei com eles. E aí eu fiz cortes até ano passado, que eu fiz cortes para eles. E a gente ficou mais ou menos um ano e 6 meses aí. E, cara, eu aprendi muito a editar cortes, principalmente para pessoas, né? Não só para concurso de corte. E foi aí que eu percebi, principalmente, a diferença entre você editar um vídeo para um campeonato e você editar um vídeo realmente para um cliente. E como vocês estão vendo aqui, focado principalmente em redação, elementos visuais e em gerar autoridade para aquela pessoa que você está falando. Ou seja, o que eu faço? Eu uso esse aplicativo aqui, que é o Submagic, cara, como vocês estão vendo aqui, tem vários vídeos de clientes meus aqui. E, cara, eu gosto muito desse aplicativo. Ele é um pouco melhor, ele é melhor que o CapCut porque ele já gera tudo. Eu vou dar um exemplo na prática aqui para vocês. Já peguei um vídeo aqui do próprio DP Podcast, vou exportar ele e vou jogar diretamente no Submagic. E vocês vão ver que ele, diferente do CapCut, ele já vai me dar
todos os elementos visuais, as opções de legenda, tudo, literalmente tudo. Aquele vídeo do DP Podcast deu uma travada, rapaziada, mas eu peguei outro exemplo aqui, que é o exemplo de uma cliente minha, que, cara, você pode ver que ele faz todo o trabalho para você. Ele já coloca a legenda, você tem todas essas opções de legenda que, assim, ao meu ver e ao ver dos meus clientes também são bem melhores que as do CapCut. Você pode fazer o teste, ele tem teste gratuito também, e você pode editar as legendas aqui e também você pode editar as cenas, né? Os B-rolls, ou seja, quando você aperta aqui em gerar B-rolls, ele vai gerar simplesmente a partir do que a pessoa está falando. Ou seja, falta conversas nas vendas e tal, ele gera um vendedor falando na mesa. Falta uma pergunta em áudio e tal, ele gera uma pessoa mandando um áudio no WhatsApp. Ou seja, é muito melhor do que o CapCut, na minha opinião, e te economiza muito tempo, principalmente. Então, essa forma de editar aqui do Submagic é a forma que eu uso para editar os vídeos dos meus clientes, que precisam um pouco mais de vídeos rebuscados, digamos assim, e eles têm esses sound effects, você pode colocar áudio, você pode remover os ruídos, cara, remover os silêncios que ficam nos vídeos também, ou seja, ele automatiza muito esse processo e economiza muito tempo, fazendo com que eu possa ter mais clientes até e ter, digamos assim, muito menos trabalho do que eu tinha antes com o CapCut. Então, essas são as duas formas com que eu edito meus vídeos hoje e eu espero que esse vídeo tenha ajudado a clarear um pouco a mente de vocês quanto a isso. Tamo junto, rapaziada. Se esse vídeo agregou para vocês, já se inscreve no canal, deixa nos comentários aqui, que eu sempre gosto de ler os comentários de vocês também. Tamo junto, é só o começo.